Olá, pessoal! Hoje nós continuamos o nosso conteúdo de história a partir do capítulo As Brincadeiras. Na página 30, nós encontramos a imagem de uma criança sentada na rua pedindo algum tipo de ajuda, auxílio, dinheiro ou comida. Abaixo, nós encontramos duas questões. O que a criança da imagem está fazendo? Você acha que essa atividade é adequada para as crianças? Na página 31, nós encontramos a imagem de algumas crianças brincando de amarelinha. E nós vamos falar dos brinquedos e brincadeiras. Você sabia que existe um acordo internacional para preservar a vida das crianças? Dessa forma, todas as crianças do mundo têm alguns direitos. Vamos ver quais são? Elas têm direito de ter um lar, de ter uma família, de frequentar a escola e de brincar. As brincadeiras são uma parte muito importante para o desenvolvimento de todas as crianças. Por meio delas, as crianças se divertem e também aprendem muitas coisas. Sobre a imagem das crianças brincando de amarelinha, nós vamos responder algumas questões. O que você acha que é possível aprender por meio da brincadeira que está retratada na imagem? Quais são as regras que você conhece sobre essa brincadeira? Assim como os costumes e tradições, as brincadeiras também se modificaram com o passar do tempo. Na página 32, nós vemos algumas imagens que mostram brinquedos antigos com os quais as crianças podiam brincar. No passado, não existiam muitos brinquedos industrializados, então as crianças costumavam inventar brincadeiras. Geralmente, essas brincadeiras eram em grupos, como as cantigas de roda, as bolinhas de gude, pular corda, amarelinha, entre muitas outras. Você conhece alguma brincadeira do passado? Escreva o nome de uma brincadeira que você costuma brincar e que é considerada antiga. Na página 33, nós encontramos uma atividade. Na primeira questão, nós temos para ler uma poesia. Vamos ler juntos? O título é Convite. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, com papagaio, com peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas elas ficam. Como a água do rio, que é sempre água nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Agora vamos responder a algumas questões sobre o poema. Que brincadeiras são citadas no poema? Essas brincadeiras são antigas ou são modernas? Você já brincou com algum desses brinquedos? Você concorda que é possível brincar com as palavras? Se concorda, dê um exemplo de uma brincadeira que pode ser feita utilizando as palavras. A terceira questão, na página 36, pede que você faça uma entrevista com uma pessoa mais velha. Ela diz o seguinte: faça uma entrevista com uma pessoa mais velha, siga o roteiro abaixo e registre as respostas nos espaços a seguir. Primeiro, nome do entrevistado, a idade do entrevistado, como eram as brincadeiras quando ele era criança, se ele tinha muitos brinquedos, se ele brincava sozinho ou acompanhado e em que locais ele costumava brincar. Você pode realizar todas essas perguntas para a pessoa entrevistada e registrar a resposta abaixo das perguntas. Agora, na página 38, nós encontramos o nosso banco de dados, que é a revisão sobre todo o conteúdo que nós vimos até agora. Na primeira questão, utilizando as palavras do quadro a seguir, você vai completar a cruzadinha com o nome de algumas brincadeiras do passado. Todas as palavrinhas estão disponíveis ali no quadro. Você deve completar a cruzadinha utilizando elas. Na segunda questão, você vai desenhar o seu brinquedo favorito e depois escrever o nome dele. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história e eu desejo a vocês bons estudos!